Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 8 de setembro de 2022, uma quinta-feira. O primeiro versículo vem do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Malaquias é pouco conhecido, né? É pequeno também. É finalzinho do Antigo Testamento. Malaquias 3, 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, quando vai anunciado o reino de Deus, lá no Antigo Testamento, eles dizem assim: o caminho vai ser aplainado, preparado para a vinda do reino de Deus. Então, quando ia chegar o rei, vinha um pessoal na frente preparando o caminho. Isso até hoje acontece. Quando um presidente vai a algum lugar, vai um pessoal na frente preparar a estrada, preparar a segurança e ver se está tudo bem. E outra coisa, além disso aqui ser para anunciar o reino de Deus, o que é o anúncio? É uma mensagem. Virá um mensageiro na minha frente preparar o caminho. Ele já vai anunciando, tá? Que eu estou chegando. Sabe como é que é mensagem em grego? Angélio. Angélios. Mensagem significa angélios em grego. Anjo. O anjo é o mensageiro. Quando pensarem em anjo, pensem em mensageiro, em vez de protetor, soldado, essas coisas. Roi Angélio, boa mensagem, boa notícia. É isso. Isso vai ter a ver com o primeiro texto, que fala quem é Jesus. Ele já não é só o mensageiro. O mensageiro que preparou o caminho foi João Batista, que veio antes de Jesus. Estão entendendo? Não é difícil, só tem que ligar as coisas. E o segundo versículo vem do Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. Logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. A gente às vezes esquece que Jesus era um oriental, não um ocidental, um oriental. E entre os orientais existem hábitos de rituais de meditação. A gente entende errado meditação. A gente acha que meditar é pensar. Não, meditar são rituais quase que de purificação da alma, da mente, das ideias. É que a gente no Ocidente mistura ideias com coisas que a gente pensa. É mais do que isso. Purificação dos conceitos. Jesus precisava conhecer a realidade mais a fundo. Meditação tem mais a ver com conhecer a fundo, com perceber. Querem ver? Essa cristã aqui, a Suzanne Bride Kessler, que escreveu esta oraçãozinha aqui, essa meditação, mas é uma oração. Ela meio que entra nesse espírito de conhecer, meio que em sonho, uma meditação
as coisas mais a fundo, e conhecer a si mais a fundo, conhecer a Deus mais a fundo, conhecer o mundo mais a fundo. Estão entendendo? Ela escreve: Deus desperta-me no meio da noite, quer dizer, quando está tudo quieto e eu estou sozinho, e ajuda-me a ver como as estrelas no céu dançam furtivamente. Envia teus alegres anjos com a chave dos meus abismos. Conhecer-se até o fundo. De mãos dadas com eles, olho para baixo e de novo para cima. Para ti e para mim. Está fazendo um escaneamento de si a partir do alto, a partir de Deus. E aí percebo que o dia nasce. E com isso nasce uma nova realidade, uma nova luz. Por que não admitir que a religião cristã começa nessa raiz bonita do Oriente, de conhecer-se, de deixar de ser tão materialista como são, e quadradinhos, mente quadrada, como são os ocidentais, né? E conhecer-se a fundo. Muita gente tem muito medo de se conhecer. Ah, tem. Isso faz parte da nossa integralidade, não é? Vocês têm. A gente precisa ter medo de alguma coisa? Tem. Às vezes a gente tem medo de mexer em algumas coisas, né? Que a gente é profundamente infeliz, quem sabe. Pense nisso. Se isso não é também um alvo do amor de Deus, tocar e libertar estes nossos lugares doentes e que escondidos, que a gente esconde da gente mesmo, e que precisam ser liberados para que a gente seja mais inteiro. Agora vamos ver uma outra coisa interessante, do Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. Lucas 8, 1 a 3, é bem pequeno e tem uma coisa muito elucidativa e outra coisa que é importante a gente observar nos evangelhos, na Bíblia, que é tão machista, em muitos casos, né? Nos evangelhos é onde ela menos é machista, mas ainda carrega machismo. Lucas 8, 1 a 3. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. O que Jesus fazia era anunciar o reino de Deus. O reino de Deus é o centro do negócio. Não são as curas, não são as pregações, tudo visa o reino de Deus. Tudo visa o reino de Deus. E também iam com ele algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Isso não tem paralelo, tá? Invento muita coisa sobre a Maria Madalena. Também Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as discípulas, né? Mas o texto machista não cita elas quase, as quais lhe prestavam assistência, inclusive com os seus bens. Eram discípulos. Por isso, Jesus
veio e vem através de seus discípulos e seu Espírito hoje em dia trazer as primícias do reino de Deus, do novo mundo de amor e de paz. Não confundam Jesus com um milagreiro e mágico. O objetivo de tudo é anunciar o reino de Deus. É preparar, é ser as primícias, os primeiros sinais do reino de Deus. Do reino de Deus. E para isso, todos são chamados a colaborar, se entenderem que é assim, que isso é legal. E o reino de Deus não é um lugarzinho com um anjinho voando para lá e para cá. Não, isso é o que tem nas Bíblias para criar. Nem para criança devia ser. São aquelas imaginação infantil. O reino de Deus, onde habita a justiça, paz e alegria, onde, com certeza, as crianças são privilegiadas. Também. Mas são privilegiados todos que carecem de vida plena. E Jesus busca especialmente os oprimidos e as oprimidas. Os que precisam ser libertados de opressão, de sofrimento, de desamor. Né? Não é tão complicado. O segundo texto que eu não leio, lá o rei Salomão, ele prepara uma liturgia, um culto de perdão de pecado centralizado no templo e no sacerdote. E lá vem isso, lá no início do reino de Israel, lá começa a centralização da religião judaica no templo ao lado do palácio, com uma elite religiosa que todo mundo tem que ficar dependente dela, e é uma boa fonte. E não só de dinheiro, mas de controle social também. Isso não sei. Jesus não acho que não fecha nessa aí dos sacerdotes e centralização do poder de tudo. Não é? Um bom dia.